Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor para toda a juventude desta igreja de Reino Verde, a qual nós estaremos hoje adorando, exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levanta a sua mão e diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, irmão, vamos adorar o nome do Senhor, pedindo a bênção de Deus para nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, te louvamos, Pai, te agradecemos, meu Senhor, por mais este culto abençoado que tu nos concede nesta noite, de poder estar aqui junto com os jovens, adorando o teu santo nome. Manifesta o teu poder e a tua graça, Senhor. Usa cada um, Senhor, no talento, no dom que tu tem dado, Senhor, através de louvor, testemunho e a tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Já passo a coordenação ao coordenador, nosso irmão André, juntamente com a sua equipe. Saúde a juventude de Reino Verde com a paz do Senhor. Paz, Senhor. Dá para ser mais alto. Saúde a juventude de Reino Verde com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais um culto jovem que o Senhor tem nos prestigiado nessa noite. E vamos alegre louvar e bendizer o nome do Senhor nesse culto. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar o culto, meus irmãos, com a leitura da palavra devocional com o jovem Natan e orando pela palavra devocional o jovem Natanael. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos ler o Salmo 100. Pode? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos repetir o versículo 2, que é o tema do culto. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Glória a Deus. Salve, igreja de Pai, Senhor, oremos. Senhor, meu Pai, abençoe esse culto, Pai. Abençoe a igreja. Que o Senhor fale em nossos corações, por meio da palavra, por meio das músicas, Pai. Abençoe de algumas pessoas que não puderam vir, que no próximo elas possam, que essa igreja encha, Pai. E que o Senhor abençoe cada um que esteja aqui. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Quantos são alegres com o Senhor essa noite? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, então, o tema do nosso culto hoje é alegria. Como foi lido aqui, a gente deve entrar na presença do Senhor com alegria. A gente deve entrar na presença do Senhor com cânticos. A gente deve entrar na presença do Senhor com toda a alegria do nosso coração. O que a palavra quer dizer com isso? Quer dizer que você pode entrar na casa do Senhor e não ter alegria? Sim, você pode entrar na casa do Senhor e não ter alegria. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que a gente sirva com alegria, que a gente o adore com exaltação, que a gente tenha expectativa nele, que a gente sinta a presença dele, porque às vezes a gente entra na casa do Senhor triste, cabisbaixo, e às vezes a gente não permite que a alegria do Senhor entre no nosso coração, mas que essa noite a alegria do Senhor venha entrar no seu coração. Eu convido você a abrir o seu coração essa noite para sentir a presença de Deus, para que o Espírito Santo venha te tocar. Não olhe para o irmão que está na sua direita, não olhe para o irmão que está na sua esquerda,
mas feche seus olhos, adore ao Senhor, sinta a presença do Senhor, porque Ele já está na casa. Vou estar pedindo ao nosso irmão Cristiano para estar orando em prol do culto, em prol do nosso tema, e logo após, já emendando, a equipe de louvor louvando ao Senhor com 3 hinos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, vem te apresentar este culto, Senhor. Oh, Pai, já podemos sentir a Tua glória neste lugar, Senhor. Pai, que seja um culto diferente, Senhor Deus. Que venhamos quebrar, Senhor, todos os protocolos nesta noite. Que possamos, Pai, nos expressar em forma de adoração, Pai. E que a nossa adoração venha chegar até o Teu trono, Senhor. E que o Senhor venha receber a nossa adoração, Senhor. Que a nossa adoração seja verdadeira, Senhor Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Então venhamos estar alegres na Tua presença. Que venhamos nos regozijar na Tua presença, Senhor. Porque Tu és merecedor de toda adoração. Tu és merecedor, Pai, de nós entregarmos, Pai, o nosso melhor. De tudo que está dentro do nosso coração, Senhor, apresentar a Ti. Então receba, Pai, a nossa adoração nesta noite. Receba como cheiro suave as Tuas narinas, Pai. Receba, Senhor. Oh, aleluia. Precisamos, Pai, ouvir a Tua voz nesta noite. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Quantos vieram aqui para adorar o Senhor? Levante as mãos para os céus. Oh, você chegou na casa do Todo-Poderoso. Você chegou na casa do Senhor nesta noite. Oh, aleluia. Lá no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 17, diz que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na virgem, e o produto da oliveira minta, ainda que nos campos não haja mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Você pode se alegrar na presença do Senhor agora? Oh, entregue o seu melhor a Ele. Ele está ouvindo o seu clamor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Cante, eu tenho um Deus, cante. Eu tenho um Deus. Essa luta, o desespero não vai te pegar. Ou por mais pressão, ou essa situação, o controle sempre vai estar na mão do Senhor. Aleluia. Cante, o choro dura, mas a alegria, ela vem pela manhã. Isso, declare isso nessa noite, declare isso, declare. Oh, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio.
Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Nessa noite você vai declarar que Ele é o seu Pai, Ele é o seu pastor. Oh, aleluia. Ele que está olhando as suas causas, aquilo que você precisa nessa noite. O Senhor não te esqueceu, não. Aleluia. Ele pode estar em silêncio, mas Ele não esqueceu de você, não. Ele é o teu Pai, Ele é o teu pastor, Ele é o teu amigo. Aleluia. De nada tenho falta, de nada tenho falta, pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta, onde estou abatido, onde estou em perigo. De nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Oh, mestre, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando em perigo estou, o Senhor é comigo. Cante Jeová, direi Jeová. Quando estou abatido, cante isso mais uma vez. Quando estou Ele que vai suprir as suas necessidades nessa noite. Aleluia. Aplauda Ele aí, aplauda Ele aí. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Escute isso. Amanheceu
cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Ou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue, te entregou. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Se é difícil prosseguir, quando tudo lhe mandar, esse cenário vai mudar. A sua hora chegará. É o tempo pra tudo. Quem mandou você parar? No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você eu vou te honrar. Aplauda o Senhor nessa noite, meu irmão. Aleluia. Agradecemos a oportunidade de Jesus. Aleluia. Cadeias de demônio tentam nos fazer largar a rede. Quanto impedimento às vezes tem na nossa vida para que a gente possa estar alegre na presença do Senhor. Quanto impedimento às vezes tem na nossa vida para que a gente possa estar aqui feliz, glorificando e bendizendo o nome do Senhor.
Mas em nome de Jesus, os demônios vão cair por terra essa noite. Se há alguma coisa que te impede de te adorar, de você adorar a Deus essa noite, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Porque você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você vai sair daqui com a alegria do Senhor no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria apresentar aqueles que nos visitam essa noite com muito carinho. Pode sentar em nome de Jesus. Queria apresentar nosso preletor dessa noite, o presbítero Lucas. Quero convidar nosso irmão para estar sentado aqui com a gente na tribuna. Pessoal de Ágape que veio visitar essa noite. Nossa coordenadora Juliana, prazer ter a irmã aqui conosco. Nosso irmão Kaique, que está aqui nos visitando essa noite, veio acompanhando a prima, a Daiane. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, como vamos dizer para os irmãos que nos visitam? João já de casa, em nome de Jesus, vai ficar aqui com a gente. João, teu lugar é aqui, João. Fecha com a gente aqui, João. Tu já é de casa, mas para quem não conhece o irmão João, o jovem João, está nos visitando aqui essa noite também, já vai ser de casa, em nome de Jesus. E como vou dizer para os nossos visitantes, sejam bem-vindos. Volte sempre. Fique com a gente, nós amamos você, Jesus também. Enquanto o jovem Douglas traz uma saudação, a União Jovem vai preparando 2 louvores em nome de Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Quero deixar uma meditação da igreja em Salmos 30, versículo 5. Porque a sua ira durar só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quero, como foi louvado aqui, o choro pode durar uma noite. Às vezes a circunstância da sua vida pode estar tudo naufragado, já acabou tudo. Você está pensando que Deus não está no controle, né? Mas Deus traz alegria, Deus traz, como o tema foi feito, dito pra gente, alegria, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Vocês jovens, que têm sonhos, que vão trilhar uma vida que às vezes pensam que, Senhor, não está dando certo por esse caminho, pede direção a Deus para Ele te dar alegria. Só Deus dá alegria para conosco. Essa é a palavra que Deus botou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos, jovem, com 2 louvores. Mas a voz rompe os céus e me diz: amanhã, essas horas eu vou viver, eu sei, o maior milagre. Deus
dias difíceis que foram, o céu não se fechou, e o maior milagre Ele me enviou. Glória a Deus! Pra salvar
alegria. Ele me salvou, Ele nos salvou. Enquanto a jovem Bia prepara a sua saudação, logo após a jovem Bia, a jovem Daiane estará louvando e bendizendo o nome do Senhor. Mas enquanto a jovem Bia vem vindo aqui para frente, eu queria que você meditasse essa noite como Deus tem agido na tua vida. Nós louvamos aqui que Deus agiu em nosso favor. E você vê quão tremendo é Deus agindo na minha vida, Deus agindo na tua vida. Quantos jovens agora estão aí fora, agora que a pandemia liberou, né? Flexibilizou. Eu falo isso aqui várias vezes, que eu trabalho com aplicativo, como é chato ficar levando jovens para a bebida, jovens para lugares que não são nada de Deus, mas eu fico feliz de ter uma juventude aqui essa noite, adorando o nome do Senhor. Já vim com uma saudação em nome de Jesus. Saudadores do Senhor com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Salmo 100, versículo 2 diz assim: Servi ao Senhor com alegria, entrar diante dele com canto. Essa palavra falando que é um alerta, eu acho que é um alerta para nós entrarmos na casa do Senhor com alegria, entrarmos na casa do Senhor com ânimo, porque a casa do Senhor é um lugar de tristeza, é um lugar de glorificar a Deus. Então, se eu fosse você, eu levantava minhas mãos, glorificava, Senhor, muito obrigado pela saúde, Pai, por eu estar viva, adorando e agradecendo o teu santo e poderoso nome. Porque muitos queriam, mas muitos não podem estar nesse santo lugar. Eu desejo agradecer essa oportunidade em nome do Senhor. Seus irmãos, do Senhor, lembro quando te encontrei, você fez os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo.
Elane estará adorando o Senhor. Enquanto Elane estará adorando o Senhor, nós estaremos honrando a Deus com alegria, com nossos dízimos e ofertas perante o Senhor. Então pegue o seu melhor essa noite, que nós estaremos orando e entregando ao Senhor. Também queremos apresentar a nossa cantora da noite que chegou, a Ana Cristine, direto de Monte Sinai. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E logo após a nossa irmã Elane já poder estar adorando ao Senhor também. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Pai bendito, Pai amado, Senhor, recebe a oferta dos teus filhos essa noite, Senhor. Pai querido, Pai amado, toma, Senhor, a casa de cada um, toma o celeiro de cada um, Senhor, vai multiplicando, vai abrindo portas, Senhor, de concurso, Senhor amado, Pai querido. Abençoa teus filhos, Senhor amado, Pai querido, seus pais, Senhor, acaso Pai, se encontre em alguma situação, Senhor, Pai querido, Pai amado, que venha faltar o sustento, Pai. Nós queremos que, Pai, o justo não mendigará o pão, Senhor amado, Pai querido. Então toma cada ofertante essa noite em nome de Jesus. Amém. É tempo
Aleluia. Eu vi a glória do Senhor essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a equipe da nossa irmã Anne vai se preparando, eu queria já saber quem é que trouxe mais visitantes essa noite. Quer pedir minha esposa para vir aqui na frente para me ajudar? E saber quem trouxe mais visitantes essa noite. Quem trouxe 2 visitantes essa noite aí, levanta a mão. Gente, ninguém? Quem trouxe mais? Cristiano? Quantos, Cristiano? 2. Trouxe 2. Como eu tinha falado, gente, a gente está sempre incentivando vocês a trazerem visitantes. E claro que não podia passar em vão. Então, para prestigiar nosso irmão Cristiano por ter trago 2 visitantes, vamos estar presenteando ele com uma singela oferta, singela homenagem em nome de Jesus. Lembrancinha, é isso. Lembrança, está procurando a palavra. Vem cá, mesmo, vem cá. Enquanto vai se preparando aqui, a coordenadora Aline vai estar dando uma... Paz do Senhor para a igreja. Esse mês a gente só tem um aniversariante, né? Privilegiada, Elisa. Então a gente vai estar passando uma lembrancinha para Elisa de feliz aniversário. Eu queria agradecer aos visitantes que veio essa noite. O culto ainda não acabou, mas a gente já vai agradecer. Cada um que está aqui nos prestigiando, honrando com sua presença, saber que gostaria de dizer que esse culto foi feito para vocês, tá? Os visitantes, e que vocês possam sentir a vontade no nosso meio e que volte sempre. A irmã Raimunda, não podia deixar passar em branco, que está ali, a de Emanuel, ela hoje está aqui nos prestigiando, a Anne com a sua equipe, o presbítero Lucas, que vai estar fazendo a palavra essa noite. Então, assim, muito obrigada a cada um de vocês por estarem aqui nos prestigiando. Sintam-se à vontade em nosso meio. Essa casa não é nossa, mas é a casa do Senhor. Então, é de todos nós, né? Isso é verdade. Então, à vontade. Aleluia. Eu queria abrir a oportunidade para uma saudação. Algum jovem quer trazer uma saudação essa noite? Algo que Deus colocou no teu coração? Eu tinha uma pessoa em mente, né? Mas a pessoa tá hoje ela veio só para receber, veio só para adorar o Senhor. Mas alguém quer trazer uma saudação essa noite? Alguém que estava esperando essa oportunidade do fundo do coração há muito tempo? Gente, ninguém quer adorar o Senhor essa noite? Quer trazer uma saudação essa noite? Então, eu trago. Por que não eu trago? Gente, o culto essa noite, a gente teve como por tema alegria. Por que alegria? Porque às vezes a gente entra na casa do Senhor, já falei. Por muito tempo eu passei por isso. Eu até tive um testemunho, eu não sei se eu cheguei a contar aqui na igreja, se eu não contei, sobre como eu fui batizado no Espírito Santo. Porque muitas das vezes eu entrava na igreja, eu fazia um serviço de robô. Eu entrava, eu saía, eu servia e servia muito bem, eu sempre fui muito ativo, muito prestativo na obra do Senhor, chegava cedo, mas eu nunca abria meu coração para o Senhor. E nesse período, você busca, você vê pessoas sendo batizadas no Espírito Santo e você não é. E chega um momento que você começa a entrar em negação. Você fica, peraí, por que eu busco e não recebo? E pessoas que entram na igreja, às vezes, mal pisa aqui é batizado. Eu falava, Senhor, qual o problema? Eu estou escangalhado? O negócio não funciona comigo? E nisso, eu lembro que às vezes havia até oportunidades de eu ir para outra igreja e eu pensava, se eu for para uma outra denominação que não precise disso, eu vou crescer, porque eu já sou um bom obreiro. Eu já sou um bom soldado. Então eu vou crescer. Para que eu vou ficar insistindo numa denominação que pede isso se eu posso ir para outra e crescer lá? Cheguei até a visitar uma vez, mas o Espírito Santo de Deus não me deixava à vontade ali. O Espírito Santo falava, não, você não vai cortar caminho. Você não vai furar fila. Você vai para lá. Ou você vai ser cooperador para sempre, ou você vai crescer naquilo que eu te mandar, mas você não vai para lá. Porque eu vou te batizar na hora certa. E eu ficava assim, mas porque eu não consigo? E passava-se tempo. Não foi pouco tempo, foi 10 anos. Até isso acontecer na minha vida. Até quando eu comecei a perceber, isso através muito da minha esposa também, que o culto eu não vinha para assistir o culto. Eu vinha para dar o culto. E é por isso que eu percebia que havia pessoas no culto que elas viviam um culto diferente do culto da gente. Enquanto estava todo mundo prestando atenção no culto, aquela pessoa estava pulando, aquela pessoa estava falando em língua, estava sentindo a presença de Deus.
Era como se ela vivesse um culto diferente do culto que a gente estava prestando. Porque o culto dela, em verdade, era diferente do nosso culto. Porque ela ali mergulhava numa dimensão diferente com o Senhor. E ali eu comecei a perceber que para mim alcançar a intimidade com o Senhor, eu precisava parar de prestar atenção no culto e começar a sentir o culto. Começar a fechar meus olhos, começar a adorar mais a Deus. Literalmente, não me importar com quem estava à minha direita, não me importar com quem estava à minha esquerda. Eu precisava mergulhar no sobrenatural com Deus. Eu já tinha lido a Bíblia de Gênesis e Apocalipse mais de uma vez. Conhecia a palavra, mas era diferente de você conhecer a palavra e você viver a palavra. Então ali eu comecei a ser menos eu, comecei a ser mais o Senhor. Comecei a dar mais lugar ao Senhor. Eu começava a prestar atenção em cada letra do hino, em cada verso, em cada saudação. Eu lembrava praticamente de todas as pregações que eram feitas, eu lembrava, eu guardava no meu coração. E ali eu fui adorando ao Senhor, fui adorando, fui glorificando. E até que eu esperei mais 5 anos. Não foi fácil. Mas, graças a Deus, chegou um momento de um consagra jovem, num momento de fervor da igreja, um momento que o Espírito Santo era muito forte na igreja. Eu abraçando um jovem, falando, entregando para ele, Deus me tocou e eu pude ser batizado pelo Santo de Deus. E eu creio que isso foi tudo com alegria. E eu creio que se você tiver a mesma alegria essa noite, Deus pode tocar no seu coração em nome de Jesus. A nossa irmã Anne com 2 louvores, um louvor em nome de Jesus. E logo após, até perdoa, irmão, o tempo não espera, mas louvado seja o nome do Senhor, é depois a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, igreja. Paz do Senhor. Vocês estão bem? Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Ele é fiel e Ele é poderoso. Foi um pouco difícil para a gente chegar aqui, porque hoje o povo, parece que todo mundo de Campo Grande resolveu sair ao mesmo tempo. E eu falei assim, Jesus, o que está acontecendo? Se vocês forem vendo, parece que o trânsito não anda de jeito nenhum. Horrível. Mas Deus foi bom que nos permitiu chegarmos aqui. Deus, Ele não une apenas pessoas, Ele une propósitos. Então nós estarmos aqui faz parte do propósito de Deus. Você pode agradecer ao Senhor por isso? Diga, Jesus, obrigada. Obrigada por nós estarmos aqui rapidamente, que nós chegamos já com o horário bem avançado. João capítulo 14, versículo 15 vai dizer assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Escute rapidamente. Quando eu cheguei, a irmã estava louvando um hino, dizendo para o Espírito de Deus nos tocar novamente. E o tempo que nós estamos vivendo, o irmão estava dizendo que quando ele quis que o Espírito Santo habitasse nele de uma forma diferente, a ponto dele falar em outras línguas, ele precisou buscar por isso. Só que Jesus, ele, quando essa palavra, quando esse texto ele vai ser escrito, Jesus ele estava perto de ir para os céus. E os discípulos sabiam disso e estavam muito preocupados. E Jesus, sabendo disso, diz para os discípulos: se vocês me amarem e guardarem os meus mandamentos, eu vou para o Pai. Mas eu vou enviar outro Consolador que vai ficar com vocês para sempre. Sabe o que é isso? Quando você estiver triste e não tiver ninguém para ficar do seu lado, quem é que vai estar do seu lado? É o Espírito Santo de
Deus que fica convosco para sempre. Quando você quiser chorar e não tiver ninguém para dizer assim, eu tô aqui, chora. Porque em meio a uma pandemia a gente tem perdido pessoas, tem perdido coisas e muitas das vezes a gente não tem ninguém para chegar e dizer assim, vem cá, senta aqui, vamos conversar, porque agora a gente não pode estar muito dentro da casa das pessoas. Mas no meio a esse caos todo, quem é que fica convosco? É o Espírito Santo de Deus. Ele fica convosco para sempre. Independente do que acontecer um dia desses, pastor. Eu dentro da minha casa eu comecei a questionar o Senhor. Por quê? Por que tantas vezes eu cheguei no mesmo quarto de oração que eu chego tantas vezes para agradecer? Eu cheguei e disse assim, eu não quero mais cantar. Eu não quero mais ministrar, tem gente que faz isso muito melhor do que eu. Aí no dia seguinte eu já estava preparando ministração, ensaiando de novo. E eu falei, de onde que vem essa força que uma hora eu não quero, daqui a pouco eu estou querendo tudo de novo. Aí o Espírito Santo, no meu quarto, ele disse, Anne Cristo, você quer saber? E ele começou a falar assim comigo. Sabe por quê? Mesmo sem forças você ainda lutou. Sabe por quê? Mesmo chorando um sorriso estampou. Sabe por quê? Te machucaram, mas você perdoou. Não foi assim? Sabe por quê? Quis tudo abandonar, mas não abandonou. Olha, é que eu te amo. Eu não te deixo nem um segundo. Eu te compenso pra você não se perder.
Aleluia, o Senhor falou com a gente através do louvor essa noite. Nós adoramos e bendizemos o nome do Senhor. E agora é a hora do Senhor falar conosco. Então, se você não evite ficar se passeando nessa hora, guarda o celular um pouquinho, porque o Senhor vai falar contigo essa noite através da ministração do nosso presbítero Lucas. Quero saudar os jovens, a igreja, com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Estou feliz, irmãos, por estar aqui com os irmãos, na presença de Deus. Onde o Senhor está, irmãos, é motivo de alegria. Onde o Espírito Santo de Deus está, é motivo de nós nos alegrarmos. Quero agradecer também ao pastor por essa oportunidade, agradecer aos coordenadores pelo convite, de estarmos mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, irmãos, no tema do nosso culto, Salmos de número 100. Nós faremos a leitura do verso de número 2. Salmos, número 100, verso de número 2. Como é apenas um verso, eu estarei lendo, e depois que eu acabar de ler, a igreja estará lendo, em nome de Jesus. Aleluia. Salmos 100, verso 2. Diz assim a palavra de Deus: servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. A igreja: servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Graças a Deus. Pai querido, Pai amado, na Tua presença, Senhor, esta noite, nós queremos invocar neste momento a Tua presença mais uma vez. Eu quero Te pedir, Senhor, como de todas as vezes, que mais uma vez a Tua palavra venha a ser ministrada aos nossos corações. Nós não estamos aqui, Senhor, por causa de homem, nós não estamos aqui para ouvir aquilo que o homem tem nos dizer. Nós estamos reunidos porque nós necessitamos ouvir a Tua voz. Então fala mais uma vez conosco, que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, possa penetrar nos nossos corações e produzir aquilo que somente o Senhor pode produzir em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Poder assentar, irmãos, em nome de Jesus. Esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, que é o tema, o texto central do nosso culto de hoje, ele está falando sobre servir ao Senhor com alegria. E é bem interessante que o salmista, quando ele escreve esse texto, ele não está dizendo buscai ao Senhor, ele não está dizendo louvai ao Senhor, adorai ao Senhor, se aproximai do Senhor. Ele não está falando que nós devemos fazer com alegria a nossa vida devocional, a nossa vida cristã. Ele está dizendo que é servir ao Senhor com alegria. Ele está dizendo que o que nós precisamos ter alegria no nosso coração é no momento em que nós servimos ao Senhor. Então esse salmo, irmãos, apesar de ser um salmo curto e de louvar e adorar o nome do Senhor, ele serve como um conselho para as nossas vidas. O salmista está dizendo que nós precisamos ter um coração alegre no momento em que nós estamos servindo ao Senhor, no momento em que nós estamos prestando o nosso serviço a Deus, no momento em que nós estamos dedicando ao Senhor o nosso trabalho. Então ele está dizendo que nós precisamos fazer isso com alegria. Então esse salmo é um salmo bem interessante, porque ele é um salmo para servos. Esse é um salmo para aquele que conhece ao Senhor. Esse é um salmo que, apesar de revelar
quem é Deus, revelar a sua força, revelar o seu poder. É um salmo que nos primeiros versos já deixa claro para quem está sendo destinado. É para quem conhece, é para quem está próximo, é para quem sabe qual é o nome do Senhor, porque ninguém pode servir ao Senhor com alegria se não conhecer ao Senhor, porque se nós estaremos simplesmente em um trabalho, nós simplesmente estaremos em um ativismo, mas aquele que conhece o seu Deus, aquele que sabe o Deus que serve, ele pode servir com alegria. Então o texto está dizendo, é para servos. Esse salmo está sendo direcionado para aqueles que já conhecem ao Senhor. E nós precisamos ter na nossa mente, nós precisamos ter no nosso coração, que a vida de serviço ao Senhor, muitas das vezes não vai de acordo com aquilo que nós planejamos. A vida de serviço ao Senhor, muitas das vezes não vai acontecer da forma como eu e você colocamos na planilha, colocamos na nossa mente, desenhamos no nosso caderno. Não, porque eu servir ao Senhor vai ser dessa maneira, eu vou agir deste jeito, eu vou trabalhar nesta área, eu vou trabalhar desta forma, eu vou me colocar desta maneira. Mas quando a gente coloca a nossa vida no centro da vontade de Deus e a gente se submete ao Senhorio de Jesus Cristo, você tem que abrir mão da sua vontade, porque agora você é servo. Você tem que abrir mão dos seus propósitos, porque você agora é servo. Você tem que abrir a mão dos seus sonhos, porque você agora é servo. Por que, Lucas? Porque agora você vive por um propósito maior do que o seu, um objetivo maior do que o seu, um sonho maior do que o seu. Isso é uma vida de servo. Então a vida de serviço ao Senhor é uma vida que tem vitórias, sim. A vida de serviço ao Senhor é uma vida que tem conquistas, sim. Mas nós precisamos trazer à nossa mente que o próprio Jesus Cristo, no momento em que ele se fez servo, ele experimentou solidão, ele experimentou desafio, ele experimentou calúnia, ele experimentou todas as situações difíceis, mas ele venceu. Lucas, a vida de servo tem dificuldade? A vida do servo fiel, ele passa por dificuldade, ele passa por solidão, ele passa por porta fechada. Aquele que quer servir ao Senhor com sinceridade, ele foge dos aplausos, ele foge do holofote, ele não anda seguido por multidão. Por quê? Porque o servo do Senhor, no mundo em que a gente vive hoje, é considerado como diferente, é considerado como alguém que quer chamar atenção. Não, por quê? Porque o padrão do mundo inverteu. Mas eu preciso te dizer, o padrão do céu permanece o mesmo. O padrão do céu não foi adulterado, o padrão do céu não foi modificado para que o homem pudesse encaixar nele, para que o homem pudesse fazer parte dele. Nós é que devemos nos encaixar no molde, no padrão, naquilo que vem do céu. Glória a Deus. Então a vida do servo de Deus, aquele que coloca no seu coração de servir ao Senhor com sinceridade, ele precisa entender que é o Senhor que está no comando da sua vida. É o Senhor que diz para onde ele deve ir. A vida do servo é uma vida de submissão ao Senhor. A vida do servo é uma vida de entrega ao Senhor. Lucas, por quê? Porque Deus não está interessado no seu trabalho. Deus não está interessado no seu serviço. Deus não está interessado o quanto você colabora com a igreja em que você está. Isso não é importante, isso é extremamente importante. Mas se eu não tiver um coração quebrantado, se eu não tiver um coração contrito, de nada isso me adianta. O Senhor vai deixar bem claro para o povo de Israel, o Senhor vai deixar bem claro para a sua nação: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Antes de orar, você precisa se humilhar. Antes de você buscar ao Senhor, você precisa se humilhar. Antes de você se converter dos seus maus caminhos, você precisa se humilhar. A vida do servo de Deus, que vive com alegria no Senhor, é uma vida de submissão à vontade de Jesus Cristo. Aleluia. Então o Senhor não está interessado no seu serviço. O Senhor está interessado no seu coração submisso. Porque quando eu tenho um coração submisso ao Senhor, eu faço aquilo que Ele quer que eu faça. Eu sirvo a minha igreja com amor.
Eu sirvo o meu pastor com amor. Eu sirvo o lugar em que eu estou com amor. Então preciso entender que o Salmo está dizendo para servos: servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com gozo na alma. Servir ao Senhor com contentamento. Servir ao Senhor entendendo que a vontade dele é boa, perfeita e é agradável. Lucas, talvez eu planejei. Lucas, talvez eu coloquei. Talvez eu falei como eu ia agir. Está sendo tudo diferente. Está sendo tudo ao contrário. Está tudo sendo mudado. Mas quando o Senhor está no comando da nossa vida, nós não andamos sem rumo, nós não andamos sem propósito, nós às vezes não podemos saber por onde estamos passando, mas aquele que nos chamou é fiel, aquele que nos chamou nos garante, aquele que nos chamou confirma os nossos passos. O problema é que eu quero servir ao Senhor, mas eu quero dizer por onde eu vou passar, que lugar que eu vou andar, qual o serviço que eu quero fazer, o departamento que eu quero atuar, a forma que eu quero trabalhar. Não, porque o meu desempenho melhor é aqui, porque eu me desenvolvo melhor é aqui. O Senhor não conta com as tuas habilidades. O dom que está em nós vem do Senhor. O dom que é ativo em nós vem do reino dos céus. Por quê? Para que nenhuma carne se glorie diante dele, mas venha reconhecer que toda honra, toda glória e todo louvor permanece sendo do Senhor. Então a gente vê isso, que a vida do servo é uma vida de entrega. Ezequiel vai dizer: Senhor, logo eu, que estudei, que me preparei, que fiz força, que fiz prova, que fiz concurso para ser sacerdote, o Senhor vem me dizer que eu vou ser profeta, e o Senhor está dizendo: Ezequiel, você pode vir da família de sacerdote, você pode ter se preparado para ser sacerdote, mas o meu chamado na sua vida é de profeta. Você se preparou para ser a boca dos homens para mim, mas eu quero que você seja a minha boca para os homens. Você se preparou para louvar, para me adorar diante do meu altar, mas eu tenho para você um vale de ossos secos para você profetizar. Eu quero que você entenda, quando você é servo, você não manda na sua vida, você não manda no seu chamado, você não manda no seu emprego, você não manda no seu namoro, você não manda no seu salário. Por quê? Porque agora eu tenho um dono, agora eu tenho um propósito, agora eu tenho um chefe, agora eu tenho um destino e eu vou cumprir o propósito desse Senhor. Aleluia. Então a vida de um servo é uma vida de submissão. Eu preciso me submeter ao Senhor. Aleluia. E o que é submissão? Submissão não é estar próximo do Senhor porque o impossível chegou na sua vida, porque uma enfermidade que você não pode curar, porque uma faculdade que você não consegue pelas suas forças atingir. Submissão não é quando a impossibilidade bateu na sua porta: Senhor, eu estou aqui, porque eu não tenho mais para onde correr, eu não tenho mais forças para mudar, eu não tenho mais formas de transformar. Isso não é se submeter. Submissão não é confissão de pecado. Senhor, eu sou o pecador, sou o bichinho de Jacó. Senhor, eu sou o mais miserável de todos os homens. O Senhor sabe os meus pecados. Isso não é submissão. Lucas, o que é submissão? É quando eu deixo o controle da minha vida nas mãos do Senhor. Aleluia. Submissão é quando eu falo para o Espírito Santo: não vivo mais eu, mas eu quero que o Senhor passe agora a viver em mim. Submissão é quando eu falo: Senhor, fala comigo, porque o teu servo está ouvindo. Submissão é quando você diz para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Submissão é quando você está na rua e o Espírito Santo está falando contigo. É quando você está em casa e o Espírito Santo está falando contigo: levanta agora e vai em tal lugar, porque tem alguém esperando a tua imposição de mão. Isso é ser submisso à vontade do Senhor.
Isso não tem que ser algo distante de nós, jovens. Isso tem que ser algo perto, real nas nossas vidas. O poder do Espírito Santo precisa ser algo real, precisa ser algo palpável, precisa ser algo verdadeiro nas nossas vidas. É uma coisa que eu tenho dito na minha congregação: nós somos uma fonte, e aonde a gente chega, alguém tem que beber da água que jorra em nós. Aonde a gente bota o pé, alguém tem que vir sedento e falar: me dá isso aí que jorra do seu interior. Você é uma fonte na sua casa, você é uma fonte na faculdade, você é uma fonte na tua rua, você é uma fonte por onde você passa. Crente que não transborda no lugar que chega precisa rever os seus conceitos de crente. Se você chega em um lugar, se você está no trabalho e ninguém vem diante de você pedindo oração, pedindo conselho, pedindo algo da parte de Deus, é porque talvez aquilo que devia transbordar na sua vida está sendo retido. Então nós precisamos entender isso. É a vida de servo. O salmo que nós colocamos, os irmãos colocaram, é um salmo para quem é servo. Então a vida do servo é uma vida de submissão, é uma vida de entrega. Lucas, mas e as dificuldades? Elas vão vir? Vai vir. Vai vir. E quando você aceita Jesus, elas dobram. Se você já tinha dificuldade quando você estava no mundo, quando você aceita Jesus Cristo, as dificuldades dobram mais ainda. Todo mundo faz um curso, mas quando você resolve fazer um curso e você é crente, tudo acontece para dar errado. Todo mundo compra um telefone, mas quando você é crente, você resolve comprar o seu telefone, tudo dá errado. Mas por que, Lucas, isso acontece? Por que que isso acontece? Por que é dessa maneira? Porque todo mundo é aceito e eu não. Jesus Cristo já falou: se rejeitar a mim, que sou o mestre, se rejeitar a mim, que sou a cabeça, se rejeitar a mim, que sou o que está à frente, quanto mais vocês. Então nós precisamos olhar para Jesus como o nosso modelo. Então a gente precisa entender que a vida de servo, além de ser uma vida de submissão, é uma vida que vai passar por dificuldades, mas isso não impede aquilo que o Senhor tem para fazer em nós. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 3, que apareceu no deserto da Judeia, João Batista pregando a respeito do arrependimento. João Batista vai ser o último profeta antes de Jesus Cristo. João Batista vai ser aquele que vai falar a respeito de Cristo, o último a falar a respeito de Cristo. E o lugar em que ele estava era o deserto. Aquilo que para nós é o sinônimo de luta, aquilo que para nós é o sinônimo de provação, aquilo que para nós é o sinônimo de dificuldade. Eu estou passando pelo deserto, o deserto da minha vida chegou, a situação está apertada, estou atravessando um dia no deserto. Para João Batista nada mais era do que um momento em que ele estava anunciando a vontade de Deus, anunciando o reino de Deus. Então João Batista estava no deserto, mas não deixava de cumprir o propósito da sua vida. João Batista estava passando pelo deserto, mas não deixou de ser fiel à palavra que Deus colocou no seu coração. João Batista estava no deserto, mas ele continuava sendo um homem no centro da vontade de Deus. O que eu quero te dizer com isso? Falta de dinheiro não é desculpa de cumprir o propósito de Deus. Ser aceito ou não aceito por amigos não é desculpa para cumprir o propósito de Deus. Dificuldade na sua vida, dificuldade na família, dificuldade dentro de casa não é desculpa para cumprir o propósito de Deus. Lucas, mas está difícil, não sei como fazer, não sei como agir, não sei por onde ir. Eu te disse, eu vou repetir: o Senhor está no comando da sua vida, o Senhor está no comando da sua casa, o Senhor está no comando da sua alma. A dificuldade, as lutas não podem servir para negociarmos aquilo que o Senhor depositou em nós. Aleluia! João Batista cumpriu o propósito da sua vida. Cumpriu. Então a gente passa por determinadas dificuldades e a gente resolve querer ajudar ao Senhor. A gente resolve querer mudar as coisas. E por que é difícil, muitas das vezes, servir ao Senhor com alegria? Porque a nossa vontade, às vezes, bate de frente, como diz os jovens, com a vontade de Deus. O nosso querer bate de frente com o querer do Senhor.
Os nossos objetivos colidem contra os objetivos de Deus. Jonas passou uma dificuldade que ele não deveria passar. Deus disse para Abraão: você vai ficar na terra, a sua descendência vai descer na terra do Egito. E por 400 anos eles vão se submeter às mãos de Faraó como escravo. A Bíblia diz que quando Israel saiu da terra do Egito, eles estavam escravos 430 anos. Mas o Senhor não falou 400 anos? Que acréscimo foi esse? O Senhor disse para Moisés: eu vou te introduzir numa terra que mana leite e mel, e eu vou te fazer passar pelo caminho. Se você ler a Bíblia atentamente, quando Israel sai do Mar Vermelho, eles vão de frente para a terra prometida. Mas porque temeram os gigantes, temeram as fortalezas, o Senhor vai dizer: vocês vão rodar a terra do deserto por 40 anos, até que os seus corpos morram no deserto. Eles poderiam entrar, mas por que eles prolongaram 40 anos no deserto? Então a gente precisa entender que existem coisas na nossa vida que a gente prolonga pela nossa vontade. Existem coisas na nossa vida que a gente estende porque nós estamos batendo o pé com o Senhor. Existem coisas na nossa vida que o Senhor está dizendo: é um basta. Mas a gente não dá um basta. O Senhor está dizendo: é por experiência, mas a gente quer morar naquela situação. O Senhor está dizendo: é para te ensinar, e você quer fazer aquilo como um molde perpétuo da sua vida. E aí a gente vai passando de luta em luta, de prova em prova, e as coisas vão se repetindo e nada muda. Eu quero te dizer que a vida do crente, ela é em novidade de vida. A luta é hoje, mas amanhã vai ser outra luta. Davi matou Golias apenas uma vez na sua vida. Então não queira ressuscitar Golias todos os dias na sua vida. Se Deus já te deu a funda, se Deus já te deu a estratégia, mata esse gigante uma vez e não volte a retornar para esta situação. Aleluia! Isso é vida de servo. Glória a Deus. Então nós precisamos entender isso. O texto está dizendo: servir ao Senhor com alegria. Não é apenas fazer. Paulo, na hora que ele está escrevendo a respeito das ofertas, ele fala a mesma coisa. O Senhor ama quem dá. Com o quê? Alegria. Então, no reino de Deus, não basta apenas fazer. No reino de Deus, não basta apenas estar. O reino de Deus não basta apenas comparecer. O Senhor, Ele vai sondar o teu coração. O Senhor vai ver aquilo que o homem não vê. O Senhor vai começar a passear aonde o homem não passeia. E é isso que conta no reino de Deus. É isso que conta no peso, na balança que Deus tem na mão. Aquilo que o homem não pode perceber. Samuel vai na casa de Jessé para poder levantar um rei. Só que quando ele chega lá, ele é confundido pelos seus olhos, ele é confundido pela aparência, ele é confundido pelo serviço, ele é confundido por aquilo que o homem natural é confundido. Mas o Senhor diz para ele: eu não vejo como você vê, eu vejo aquilo que está no coração. Então a gente precisa entender a vida do servo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E por que eu preciso ter alegria no meu coração? Isso é um ponto muito importante. Porque a alegria no nosso coração em servir é um sinal de que o Senhor está conosco. Aleluia. Deus. A alegria, irmãos, não é momentânea. A alegria não é uma situação passageira. A alegria não é uma situação circunstancial. A alegria, ela é permanente. Aquele que serve ao Senhor com alegria, ele serve nesta posição permanente. E é isso que nós precisamos no nosso tempo. Pessoas que sejam permanentes. A marca do servo de Deus não é o poder. A marca do servo de Deus não são os efeitos. A marca do servo de Deus é a constância. A marca do Espírito Santo é ser constante. A marca do Espírito Santo de Deus é ser permanente.
Lucas, então isso significa que eu tenho que ser alegre todos os dias? Não. A irmã que cantou aqui, que abençoou nossas vidas, ela disse. A Bíblia fala, Paulo fala isso. Nós somos angustiados, nós somos aflitos. Nem todo dia você vai estar alegre. Mas isso não significa que você vai largar aquilo que o Senhor colocou na sua mão. A Bíblia diz, o Senhor vai dizer, Jesus Cristo vai dizer: o meu prazer não pode ser digno aquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Então a vida do crente, a marca do Espírito Santo é a constância, é ser permanente, é ser fixo, é aquele que você olha, e a Bíblia diz que a vida dele é como um monte de Sião, que ele pode ser abalado, mas ele permanece para sempre. Então um conselho que eu dou para os jovens que aqui estão, é que você precisa se alimentar dos frutos da árvore, que é uma árvore permanente. Lucas, mas aquele irmão é cheio do poder, aquela irmã é cheia do poder, aquele irmão faz proeza, aquele irmão é boca de Deus, mas um dia ele está aqui e outro dia ele está lá fora. Um dia ele fala de Deus e outro dia ele fala contra. Um status dele louva a Deus e o outro status blasfema. Então isso é constância? Não. E aquele irmão que não tem grande proeza, não faz grandes sinais, mas a vida dele é permanente, a vida dele é constante, a vida dele é como uma rocha, a vida dele é inabalável. É desse que você precisa se aproximar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu tive que aprender, eu não gosto de falar muito da minha vida, mas eu tive que aprender isso na prática. Eu sempre, graças a Deus, eu nasci em um lar evangélico, e eu sempre tive vontade e o desejo de servir ao Senhor, sempre. Eu pensava, eu quero ser servo de Deus, eu quero servir ao Senhor. Então na minha congregação, nós sempre trabalhei, os irmãos estão aqui, graças a Deus. Sempre trabalhei, sempre fiz tudo, cumpri com todas as minhas obrigações, e o Senhor vai abrindo a porta, sem que você se apresente. Como diácono, com 20 anos, irmãos, eu já era o primeiro auxiliar da minha congregação. Glória a Deus! Eu já administrava junto com o pastor. E ninguém dos presbitérios era da minha família, tá, irmão? Por quê? Porque eu sou melhor do que alguém? Não. Porque eu coloquei na minha vida. Eu preciso me aproximar de alguém que seja permanente. Eu preciso me aproximar de alguém que tenha Deus para dar na minha vida. Glória a Deus. Eu preciso me aproximar de alguém que o ventre, é isso que a Bíblia fala, o ventre dele flua, jorre águas purificadoras. Então o Senhor vai te lapidando, o Senhor vai te dando sabedoria, o Senhor vai te dando experiências. Uma coisa que nós precisamos e que firma o nosso pé na rocha é a experiência com Deus. Nós precisamos ter experiência de resposta de oração. Crente precisa, jovem precisa ter vida de oração. Você precisa dobrar o seu joelho 2, 1, 3 vezes durante o dia e dizer: Senhor, eis que estou aqui, paro tudo para ouvir a tua voz. Você precisa ter experiência, jovem. Lucas, mas eu estou num lugar que eu não estou gostando, a situação que eu estou passando não estou gostando, o que eu estou enfrentando não estou gostando. Não importa, quando você dobra o seu joelho, tem renovo do céu na sua vida, tem renovo do céu na sua alma. Aquilo que você ia largar, você não larga mais. Aquilo que você ia deixar de fazer, você não deixa de fazer mais. Por quê? Porque aquilo que a oração produz, ninguém pode produzir na sua vida. Aleluia. Então, vida de servo de Deus com alegria precisa ter uma vida de resposta de oração. Experiência. Você precisa ter experiência. Lucas, o que é a experiência? De você orar e aquilo acontecer, de você clamar e a porta se abrir, de alguém enfermo vir na sua frente, você orar e a cura imediata. Lucas, mas não é a vontade de Deus, não é o propósito do Senhor, não era o tempo de Deus, por isso não aconteceu. Não, o Senhor diz lá no profeta que ele sondou a terra, que ele procurou entre os povos alguém que estivesse entre a brecha, orando, clamando pelo povo.
povo, mas ele não encontrou. Eu quero te dizer que o Senhor procura no nosso tempo pessoas que falam, pessoas que clamam, pessoas que gemem na oração. Por que não responde? Por que a resposta não vem? Porque não é o tempo de Deus? Não. Aquele que intercede, ele muda, ele transforma, ele toca o coração de Deus e ele faz a opinião, o decreto de Deus voltar atrás. Isso é bíblico. A Bíblia diz que Moisés desce do monte, o povo está fazendo uma algazarra. E o Senhor diz: Moisés, fica aqui sentado que depois eu vou falar contigo, porque eu vou descer na terra e eu vou matar todos os filhos de Israel. E de você eu vou fazer uma nação. A Bíblia diz que Moisés se levanta e ele intercede pelo povo. O Senhor diz para Abraão: Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que Abraão vai interceder pelo seu sobrinho Ló. O Senhor destrói, mas o Senhor salva Ló e a sua família. A vida de oração muda os decretos do coração do Senhor. Meu Deus. Qual é a nossa desculpa? Não é o tempo de Deus. Não é a vontade do Senhor. Não é aquilo que Deus queria para a minha vida. Não era aquilo que o Senhor estava desejando. Conheça a vontade do seu Senhor. Então a vida de servo é uma vida de submissão. É uma vida de entrega. A alegria no nosso coração, irmãos, é uma marca do Espírito Santo. João capítulo 15, o Senhor vai falar: eu sou a videira e vocês são as varas. O meu Pai é o lavrador. Aquele que estiver em mim vai dar fruto. E quando eu estiver em vós e vocês estiverem em mim, é isso que eu amo em Jesus Cristo, vocês podem pedir o que for e será concedido. Diga assim, eu sei que a gente está com a máscara, mas diga assim: pedir o que for e vos será concedido. Fui eu que falei isso, irmãos? Foi Jesus. Eu gosto de contar essa experiência porque é uma experiência que para muitos parece simples, mas mostra o cuidado de Deus. Minha cunhada está ali e ela sabe que eu gosto um pouquinho de café, minha esposa não gosta, né? E eu também assim, né? Eu estou orando para o Senhor converter ela. Eu gosto de café, no trabalho eu encho a cara de café. E eu gosto de café e já viu aquela máquina, irmãos, que canta, que conversa contigo? Já viu aquela máquina? Que faz café? Já viu? Que conversa: bom dia, como você está hoje? Já viu essa cafeteira? Sempre gostei dela. Mas tudo que é bom é... O crente já sabe, né? Tudo que é bom é caro. E na situação em que nós estávamos, nós não tínhamos como comprar a máquina, aquela cafeteira. É algo simples, mas é algo que toca os nossos corações. E eu falei assim: eu tenho um pai que pode me dar aquilo. E aí a minha cunhada está aqui, tem o tio dela, e eles foram fazer uma mudança, e ele ligou para minha esposa e falou: olha, eu estou me mudando aqui, e eu tenho uma coisa que a gente comprou usando só uma vez, e a gente quer dar para vocês. E lá na cozinha, no apartamento que a gente está indo, é tudo vermelhinho. Falei: poxa, eu queria uma cafeteira dessa vermelha. Quando minha esposa foi lá e ela trouxe presente, irmãos, qual era o presente? A cafeteira vermelha do jeito que eu tinha pedido. Aleluia! Jesus! O Senhor cuida de muito, o Senhor cuida de pouco. O Senhor faz a madre da mulher fechar, mas Ele também abre. Aleluia! O Senhor faz o morto há 4 dias sair. O Senhor, Ele move todas as coisas, porque todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Você precisa ter uma vida de resposta de oração. Você precisa desfrutar de orar e ver aquilo acontecendo. Isso é uma vida de servo. Isso traz alegria para o nosso coração. Nós tínhamos um pastor que ele falava, e eu guardei isso para mim: o nosso patrão é generoso.
Você pode trabalhar, você pode se entregar, você pode servir. Lucas, quando eu vou ser recompensado? Os discípulos falaram isso. Senhor, eu abri mão de tudo. Eu larguei casa, eu larguei família. O que eu vou ganhar com isso? O Senhor Jesus Cristo disse: 100 vezes mais nesta vida, e a vida eterna. E a vida eterna. Se Jesus Cristo só tivesse colocado meu nome no livro da vida, já estava maravilhoso. Só de passar a eternidade com Ele, vale a pena chorar na terra, vale a pena sofrer na terra, vale a pena se ajoelhar na terra. Por quê? Porque na glória vai ser compensado. Paulo diz isso: a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de se manifestar em nós, em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Então você não tem que temer seu coração. Sirva ao Senhor sem medo. Sirva ao Senhor sem reserva. Sirva ao Senhor com sinceridade. Lucas, mas e aquilo que eu quero fazer? E o meu casamento? E a minha faculdade? O Senhor pegou Daniel como escravo e colocou ele como governador de 12 tribos. O Senhor pegou José como servo, como prisioneiro, e colocou ele como governador de Israel, do Egito. O Senhor move, o Senhor muda. A Bíblia diz que assim como o rio tem sua direção, o Senhor tem um coração do homem na sua mão e inclina para onde Ele quer. O Senhor não está preso a governo, o Senhor não está preso a homem, o Senhor não está preso a cadeira, o Senhor não está preso a título. Quando Ele quer mover para um servo que obedece, para um servo que se entrega, Ele faz. Então sirva ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero já terminar aqui Obrigado, meu Deus. Aleluia. contando uma experiência que eu passei, só uma, e vou acabar. Como eu disse, eu sempre servi na minha igreja, e eu passei por um momento muito difícil na congregação, muito. Dia assim, muito triste realmente. E aí a gente entra nesse questionamento: Senhor, será que vale a pena? Senhor, será que vale a pena se dedicar, se servir, se comprometer, querer ser fiel? Se a gente olha para o lado e a gente vê tantas situações, eu quero te dizer, se você entrou aqui esta noite com esse pensamento, que você arranque isso da sua alma. Senhor, será que vale a pena servir com tanto zelo se tem tanta gente relaxada com a sua obra? Senhor, será que vale a pena servir com tanto carinho se existem pessoas negociando aquilo que de graça receberam? Tira isso do seu coração. A Bíblia diz que os nossos olhos, em Hebreus diz, precisam estar no autor e consumador da nossa fé. É em Jesus que você tem que olhar. E quando eu estava passando nesse momento difícil na congregação, eu fui pregar, como eu estou pregando hoje, numa igreja. E quando acabou, o pastor, que não sabia de nada, ele me chamou, e a minha esposa, ele disse: olha, o Senhor tem te dado muitas ferramentas. Eu, graças a Deus, aleluia. Só que ele disse: só que existe uma coisa no seu coração que o Senhor quer produzir, e Ele sabe que por você mesmo você não vai produzir. Eu falei: meu Deus, o que? Ele disse: empatia. E aquilo eu peguei. E eu falei: então como Deus vai produzir? Ele falou: Deus vai fazer você passar por uma situação que você nunca passou. Irmãos, quando eu acabei aquela situação e eu entendi a vontade de Deus, tudo se esclareceu. Eu quero terminar esta palavra esta noite dizendo: talvez você esteja passando algo na sua vida que você não entenda. Talvez portas da sua vida estejam fechadas. Talvez situações estejam dando um nó, e aquilo que estava certo fechou. Eu quero te dizer uma coisa: tem coisas que Deus quer produzir em nós, que Ele sabe que nós, por conta própria, não vamos produzir. É Deus. Então Ele aperta o barro, Ele amassa o barro, Ele esmiuça o barro, para que fique no formato que o olheiro quer. Aleluia. Lucas, mas está doendo. O olheiro quer. Lucas, mas estou chorando. O olheiro quer. Servir ao Senhor dói, mas é compensador quando a graça de Deus vem sobre a nossa vida. Tudo vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ser fiel. Não olhe para o lado, não olhe para o que está acontecendo. Permaneça fiel no Senhor.
e tenho certeza que o seu tesouro e o seu depósito estarão guardados em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia nos fala em Neemias 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. E se a alegria do Senhor é a nossa força, o que seria a nossa fraqueza? Seria a tristeza. Ele aqui falou que em um momento da vida dele ficou triste, e aquela tristeza impediria ele de ir para frente. Esse culto não foi em vão ser alegria, porque talvez você tenha alguma tristeza que tem tirado a sua alegria. Eu não tenho falado que você não tem rido, eu estou falando que alguma coisa tira a sua alegria. Algumas pessoas às vezes perdem a alegria por causa às vezes do próprio corpo. Algumas pessoas às vezes perdem a alegria por causa da condição dos seus pais. Alguma pessoa às vezes perde a alegria porque queria ter uma coisa e não tem. E o Senhor quer trabalhar nisso na sua vida essa noite. Se você tem alguma coisa tirando a tua alegria do seu coração, já te convido para vir aqui na frente essa noite. Se tem algo tirando a sua alegria, porque o Senhor ele quer nos dar alegria. Você vai continuar às vezes da mesma forma, a situação não vai mudar, mas no meio do caos você vai ter alegria. Ainda que você se achasse feio, você vai mais feio, você não vai ter mudado, mas você vai ter alegria. Você não vai mais se importar com isso. Você não vai se importar com o que os outros acham de você. Você não vai se importar com o que os outros acham da sua família. Você não vai se importar com o que os outros acham do seu ministério. Porque você vai ter alegria. Quem está nessa situação vem aqui essa noite. O culto foi para isso. O Espírito Santo já tocou no seu coração. Eu não sei se o Senhor vai te dar outra oportunidade, porque o Senhor tem trabalhado nisso. Sabendo que as horas são avançadas, mas eu não podia deixar de falar isso para você essa noite. O Senhor te trouxe nesse lugar para te dar a alegria. Porque você às vezes talvez esteja cansado de ficar. Quando você está alegre, você passa por uma determinada situação, teu sorriso fecha e uma angústia vem no seu coração. Meu querido, você não precisa ser igual a todo mundo, você não precisa agradar a todo mundo, você só precisa ter alegria, uma alegria que vem do Espírito Santo de Deus na sua vida. Vou pedir para a irmã estar adorando o Senhor, e até o final desse culto, pode vir ali, e até o final desse culto, desse louvor, é a tua chance, Deus, de você, louvado seja o nome do Senhor, recuperar, ter essa alegria no seu coração. Amém? Pode vir, em nome de Jesus. Abra o seu coração essa noite para o Espírito Santo falar contigo essa noite. Dá o tratamento que nós precisamos. Você
Abençoando o nosso irmão, trouxe esta palavra linda e tremenda em nome de Jesus Cristo. Que Deus derrama as bênçãos sobre cada vida nesta noite em nome de Jesus Cristo. E amanhã pela manhã nós temos oração aqui, tem a nossa EBD e o culto à noite será a homenagem ao Dia das Mães, vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Levanta a sua mão para o céu comigo. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, Senhor, por mais este culto que Tu nos deste nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos retornar, Pai, para os nossos lares, nos dar uma noite de paz tranquila e um domingo abençoado. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós que ama ao Senhor, não só hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Obrigado.